chegamos ao capítulo 27 de Gênesis. Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe, antes que eu morra. Rebeca esteve escutando, enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-las-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai, traze-nos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso, que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, e ele comeu. Trouxe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa, e a trouxe a seu pai, e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu?
Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apalpou, que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que eu o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o jugo da tua serviço. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o teu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Porque hei de eu perder os meus 2 filhos no só dia? Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como essas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? O texto termina com Rebeca preparando Isaque para mandar Jacó para fora. Tem muita coisa para destacar aqui, irmãos, como sempre, e realmente é um capítulo que tem diversas coisas a serem observadas, mas eu quero chamar a atenção de vocês para algumas que saltam aos olhos. A primeira delas, o papel da comida. No Éden foi um fruto. No caso de Esaú, ele vende seu direito de primogenitura por uma sopa, um ensopado, na realidade, e de lentilhas ainda por cima. E agora Isaac, uma caça. Ou esse pessoal era muito comilão e muito gordo, ou então viviam morrendo de fome, e qualquer comida servia, era um prato, era um banquete. Mas é interessante como o Senhor usa essas coisas pequenininhas da nossa vida para nós darmos uma importância tão grande a ponto de mudar destinos. Não tem acontecido isso com você? Eu não digo comida, mas eu não estou dizendo coisas pequenas da sua vida não tem alterado, às vezes, uma decisão que você toma. Segunda coisa, a astúcia de Rebeca. Rebeca, logo no comecinho, quando ela diz vou, e sai com o Damasceno para encontrar Isaac, sem conhecê-lo, a gente admira, que mulher fantástica. Mas a gente nota que Rebeca era meio dramática. Veja, quando ela descobre que ela está grávida de gêmeos e que os meninos estão brigando dentro do útero, a gente lê que ela diz: se é assim, por que vivo eu?
Aqui, reclamando das noras, mulheres de Esaú, ela vira-se para Isaac e diz: se Jacó arranjar uma dessas mulheres também, de que me servirá a vida? Era meio dramática. Um pouco antes disso, quando ela empurra Jacó para enganar o pai. Repare, é a mãe usando o filho favorito para enganar a seu marido. Jacó alerta para o fato de que ele pode ser amaldiçoado em vez de abençoado. Ele diz: caia sobre mim essa maldição. Rebeca era uma mulher impressionantemente aguerrida. E isso talvez vá moldar muito a personalidade de Jacó, porque nós vamos ver que Jacó comete aqui, já dá para ver diversos erros. E a sequência do Gênesis é uma coleção de erros de Jacó, até que por fim ele chega diante de Faraó e diz: foram 120 os anos da minha vida, poucos e maus. Puxa vida, como é que ele fala um negócio? O sujeito escolhido por Deus, o homem que teve o privilégio de lutar com o anjo do Senhor. Poucos e maus. Observe, Jacó já tinha o direito de primogenitura. Aliás, antes disso, ele já tinha a bênção de Deus. O mais velho servirá ao mais novo. Ele consegue astuciosamente, não desonestamente, mas astuciosamente, ele consegue o direito de primogenitura. Agora ele vai dar um jeito de confirmar isso, enganando o pai. Pior, um pai cego. Quando eu leio aquela lei do Levítico, não colocarás tropeço na frente do cego, eu lembro de Jacó. Vai enganar o pai cego. E o pior, se você examinar o versículo 20, veja lá, versículo 20. Versículo 20. Disse Isaque a seu filho: como é isso que pudesses achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque Yahvé, teu Deus, a mandou a meu encontro. Ele toma o nome de Deus em vão para cobertar uma mentira. São dois pecados terríveis: tomar o nome de Deus, mentir com agravante, mentir ao pai com agravante, mentir ao pai cego e mentir com falso pretexto. Não é uma mentira de autopreservação, que poderia eventualmente alguém dizer: não, ele fez isso para se salvar. É uma mentira com dolo. Jacó vai sofrer muito. Muito. Hebreus diz que Isaque, pela fé, abençoou seus filhos, Esaú e Jacó. Mas eu vejo que também Isaque cometeu erro aqui. Ele deixou passar. Ele deveria ter corrigido sua família. Mas pela fé ele entendeu que estava se cumprindo a profecia de que o mais velho ia servir o mais novo. E lhe resta morrer cego, findar os dias na cegueira. Aquele que já foi o tipo de Cristo, que carregou a lenha morro acima, agora está no final da vida, numa situação difícil. Meus irmãos, isso é um alerta para nós. Todas as vezes que nós cometemos um erro, nós invariavelmente vamos ter que fazer outra coisa para justificar o erro. Fazer uma mentira para encobrir o erro. Somos chamados em um presbitério, antes de vir para o seminário, e dizemos: não, eu escutei o chamado de Deus, Deus está me chamando para o ministério. Se Deus está chamando você para o ministério, Deus está chamando você para estudar a palavra dele, para se preparar, para ser um bom ministro,
Entretanto, às vezes você comete os erros de Jacó. Você dá um jeito de confirmar o chamado de Deus. Como? O chamado de Deus é confirmado com sucesso no seminário, mas esse sucesso é obtido com o quê? Com o seu esforço, com o seu trabalho duro, ou com um plágio, com uma cola, com Eu fiquei triste alguns anos atrás, quando um aluno que tinha cometido um erro besta na prova e eu dei a ele 9,5. Ele virou para mim, mas não me deu 10. Eu merecia 10. Não merecia. Está errado o que você fez. Mas podia passar por cima. Não se confirma o chamado de Deus assim. Se confirma sofrendo, fazendo o que Deus quer que nós façamos, mesmo que seja o mais difícil. É por isso que a estrada que o Senhor descreve é chamada caminho estreito, apertado, e são poucos os que entram por ela. E é por isso que a outra estrada é dita como um caminho largo, espaçoso, que conduz muitos à perdição. Meus irmãos, se eu posso concluir de alguma forma isso aqui, para o nosso bem, de todos nós aqui, não espere do ministério nada menos do que dificuldade. Afinal, como é que Cristo nos enviou? Eis que os envio como ovelha para o meio de lobos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. E os erros de nossos pais, todos revelados por Ele, pela sua Sagrada Escritura, nos sirva de advertência para as nossas vidas.